Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre a relação que existe entre o resistor, e as grandezas físicas, potência, voltagem e frequência. Bem, vou falar também das principais características, sobre esse equipamento, sobre esse componente, do circuito elétrico, fala da sua simbologia, as leis que regem o resistor, os tipos de associação, o resistor ôhmico e como as grandezas, potência, voltagem e frequência estão relacionadas com outras grandezas físicas que não estão, digamos, disponíveis em aparelhos eletrônicos, Nós sabemos que todo aparelho eletrônico ele tem três medidas físicas, que são, três grandezas físicas, que são a potência, a voltagem e a frequência. A potência dada em watt, a voltagem dada em volt e a frequência dada em hertz. Então, como essas três quantidades físicas, elas podem, o quanto de informações elas podem nos trazer de certos equipamentos eletrônicos, Então, se você pensa no futuro aí, você quer saber, por exemplo, a energia gasta por um dado aparelho eletrônico, o que isso vai afetar no seu consumo de energia elétrica, como você pode fazer esse tipo de análise, usando a física. Tudo isso e outras questões eu vou abordar hoje aqui nesta aula. Então vamos iniciar aqui, falando da simbologia. Então todo resistor ele tem uma simbologia. A simbologia em geral ele é dado por esse desenho aqui. Esse desenho, quando você olhar, em livros, em certas materiais, que trata sobre circuito elétrico, esse símbolo vai representar o resistor, tá? A letra que eu vou descrever o resistor, eu vou chamar de R maiúsculo, tá? Então, quando você vai estudar circuitos elétricos, existem as chamadas leis de Ohm, Então, a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a voltagem, do resistor ela é igual a resistência vezes a corrente. Isso, a voltagem dada em volt, tá? A tensão, aqui a resistência dada em ohm e a corrente elétrica dada em ampere, Em geral são essas medidas, que você mais encontra aí nos equipamentos eletrônicos. Então, esse tipo de resistor que obedece a essa lei, uma lei puramente linear, se você aumenta a corrente, a tensão aumenta proporcionalmente. É uma lei linear e se o resistor, que é um resistor ideal, ele obedece a essa lei, uma lei puramente linear, se aumenta a tensão e a corrente, esse resistor é chamado de resistor ôhmico. Então, o gráfico desse tipo de resistor você pode perceber aqui do lado, Então, você tem a tensão, a voltagem em relação à corrente. Então, o gráfico é uma reta que passa pela origem, Então, esse tipo de comportamento esse gráfico representa um resistor ôhmico. E aí, a inclinação, essa reta ela tem uma inclinação constante, Se você calcular a tangente, se você pegar um ponto aqui, esse ponto vai ter uma tensão e vai ter uma corrente. Aqui você vai ter um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, você sabe que a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é a tensão, a variação da tensão, sobre o cateto adjacente, que é a variação de corrente. Então, a tangente desse ângulo me dá exatamente a resistência do meu resistor, dada em ohm, Ou se preferir, em outras palavras, a derivada de V em relação a I é o R, tá? Então, se você calcula a tangente desse ângulo ou a derivada de V em relação a I, você determina a resistência do teu resistor, tá? Já a segunda lei de Ohm, ela diz o seguinte, como é que você relaciona essa resistência
com propriedades tanto do material quanto da sua geometria, né? Então, a resistência ela pode ser dada pela resistividade, que vai depender do material, o ferro, o alumínio, o cobre tem resistividade diferente, e as suas dimensões, né? Então, está relacionado com a geometria, né? L é o comprimento do resistor e S é a área. Então, se você tem um fio elétrico, né, quanto mais comprido for o fio, maior a resistência elétrica, né, deixando constante, claro, a resistividade, ou seja, é o mesmo material e a mesma área, é a seção transversa na qual os elétrons estão passando. Se você aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Diminui o comprimento, diminui a resistência. Se você aumenta a área, você diminui a resistência. Diminui a área, aumenta a resistência. Então perceba que quando você vai fazer, por exemplo, uma instalação elétrica, você pode perceber que certos equipamentos, se você vai usar um aparelho eletrônico e ele consome muita energia, se você, por exemplo, usar um fio, né, na hora da condução elétrica, né, se você usar um fio muito longo, você vai ver que ele vai aquecer mais, né? Se você usar, por exemplo, um fio muito fino, o diâmetro dele muito pequenininho, uma área muito pequena, ele vai aquecer muito. Então, esses fenômenos que estão acontecendo quando você varia o comprimento, varia a área, estão intimamente relacionados com a segunda lei de Ohm, tá? E, bem, quando o resistor é não ôhmico, né, o comportamento não é uma reta, ele vai ser outra curva, pode ser, sei lá, uma curva, qualquer outra curva que não seja uma reta. Então você vai perceber que a tensão em função da corrente vai obedecer, por exemplo, uma equação do segundo grau, uma equação, sei lá, senoidal, tudo menos uma reta, tá? Então, nesses casos, você vai ter resistores, você vai ter resistores que são não ôhmicos, né? Bem, quando você tem uma associação de resistores, o que é interessante notar, né? Então, quando você tem uma associação chamada em série, que é representado dessa forma, né? É um resistor logo após o outro, né? A mesma corrente passa por todos os resistores, né? Então, se você tem uma corrente elétrica que está passando no circuito elétrico, essa mesma corrente, o que define uma associação em série de resistores é que a corrente vai ser a mesma para todos, tá? E todos eles estão sujeitos a uma tensão total V, tá? E aí você vai ter a soma da tensão 1 mais a tensão 2, né? Vai ser a tensão total. E a corrente é a mesma, e que passa em I1 e I2, a corrente que passa no resistor 1 e no resistor 2 é a mesma corrente total de todo o circuito. Esse tipo de associação em série você pode mostrar que a resistência total equivalente é a soma das resistências. Já uma associação do tipo paralelo, né, eles estão sujeitos à mesma tensão. Então a tensão externa V é a mesma tensão no resistor 1 e no resistor 2. E aí as correntes, né, tanto a corrente I1 quanto a corrente I2, né, elas são dadas, a soma delas vai ser a corrente total, tá? Então é possível mostrar que a soma dos inversos, né, o inverso da resistência total é igual à soma inversa do resistor 1 mais a inversa do resistor 2. Aqui, para você chegar nessa demonstração, nesse resultado, você vai utilizar a lei dos nós, né, que é uma das leis de Kirchhoff, e aqui você utiliza, né, que é a lei dos nós, que a soma das correntes é igual a corrente de entrada e de saída é igual à soma dessas correntes, né? E aqui você vai utilizar a lei das malhas, de Kirchhoff também, né, que a tensão total é igual à tensão de todos os elementos daquele circuito elétrico, no caso do resistor 1 e do resistor 2. Perfeito? Bem, e o que todas essas grandezas físicas, né, elas estão
associadas, né? Todo aparelho eletrônico ele tem uma potência, uma voltagem e uma frequência, tá? Potência dada em watt, voltagem em volt, frequência em hertz, e a simbologia, né? Na verdade, a simbologia não, as variáveis físicas são representadas por P, potência, V, voltagem, hertz, F, que é a frequência, tá? Então, a potência, pessoal, é a energia sobre tempo. A energia no circuito elétrico, ela é dada pela carga que está fluindo naquele circuito. No caso, essa carga aqui seria a carga elementar, né? Seria a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a voltagem sobre o tempo. Então, carga sobre tempo, você tem corrente elétrica. Corrente elétrica dada em ampere. E V você repete. Então, perceba que se você isolar a corrente, você encontra e passar a voltagem para o outro lado, fica potência sobre voltagem. Potência eu tenho no meu aparelho, ele me dá essas informações. Todo aparelho eletrônico você pode olhar embaixo, na sua carcaça, na frente, atrás. Em alguma parte do aparelho eletrônico estão essas três características, esses três valores, essas três grandezas físicas estão explícitas para todos os consumidores, né? Verem essas informações do aparelho. E por que elas são relevantes? Eu vou mostrar já já aqui. Então, você determina a corrente elétrica que aquele equipamento eletrônico utiliza, né? Quando você pega essa potência e divide pela voltagem, você encontra a corrente em geral dada em ampere, tá? Representado pela letra A. Bem, a corrente elétrica, por sua vez, ela tem dimensão de carga sobre tempo. Tá aqui, ó, carga sobre tempo foi a corrente elétrica. Então, carga sobre tempo, logo a carga, ela vai ser o tempo vezes o tempo que aquele aparelho vai ficar ligado vezes a sua corrente. Então, se o meu aparelho está ligado o dia inteiro, 24 horas, esse tempo, né? Você vai converter, no caso, para segundos, né? Lembra que uma hora tem 3.600 segundos. Então, você vai fazer a conversão, multiplica 24 vezes 3.600, você vai obter o dia inteiro que aquele aparelho funciona em segundos, tá? Então, e como é que é essa carga? Bem, a gente sabe que um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que quando você deixa o equipamento ligado, né, por um dado tempo, 1 hora, 2 horas, não é somente um elétron que vai passar. Então, é uma soma de vários elétrons. É uma soma, é uma média, né? Então, esse resultado aqui é uma média de todos os elétrons que passam numa dada seção do teu equipamento eletrônico, num dado local, né? E isso, então você vai ter um valor médio de a quantidade, né, de elétrons que passam naquele equipamento eletrônico. Então, basta você multiplicar a corrente, que você já encontrou aqui em cima, que é a potência sobre a voltagem, e multiplicar pelo tempo na qual ele vai ficar ligado. Então, se você sabe quanto tempo o teu equipamento eletrônico fica ligado, você tem como encontrar a carga total, média, de todos os elétrons que estão passando naquele local. Em geral, essa carga é dada em coulomb, representa ela pela letra C, coulomb. A energia, por sua vez, é carga vezes voltagem. A carga eu já encontrei aqui. Vezes a voltagem que vem no meu aparelho, eu encontro a energia que aquele equipamento necessita para ele trabalhar, para ele funcionar. Essa energia, em geral, é dada em joule, representa pela letra J. A resistência, por sua vez, né, você sabe que a resistência tem uma relação aqui com a voltagem e a corrente. Então, você pode, se você já tem a tensão que foi dada no teu aparelho, né, voltagem, e mediu a corrente elétrica, você passa voltagem sobre corrente, é a resistência. Você encontra a resistência do teu equipamento eletrônico. Ou, se preferir, você já tem a potência e já tem a corrente elétrica, então, né, você sabe que a potência é I vezes R. Então, a resistência é a potência sobre a corrente elétrica. Então, a potência foi dada no meu aparelho, a corrente eu acabei de medir, através dessa razão, encontro a minha resistência em ohm, tá? Representado isso pela letra ômega.
Faltou colocar aqui. Já a sua resistividade, veja, pela segunda lei de Ohm, a resistividade é a resistência que eu acabei de medir, e as dimensões, as características geométricas do meu aparelho, elas não podem mudar, porque o meu aparelho ele vai estar funcionando lá, então a geometria dele não é alterada. Só vai ser alterado se você mudar o equipamento eletrônico, né? Ou a marca, seja lá o que for. Então, isso aqui é puramente constante, né? As grandezas geométricas do teu aparelho eletrônico é constante. R é constante, então você pode determinar a resistividade do teu equipamento, né? No caso do teu aparelho eletrônico. Então, a resistividade vai ser a resistência à área sobre o comprimento. A resistividade em geral é dada, né? Eu represento ela pela letra ρ e é dada em ohm vezes metro, tá? Então eu escrevo isso assim, ohm vezes m, que é metro, tá? E por fim, você tem aqui a impedância, né? A impedância é igual à resistência, mas, né, a impedância ela pode ser é uma grandeza complexa, né? Então a impedância ela é dada pela a parte real desse número complexo Z é dada pela resistência e a parte imaginária de Z é dada pela reatância. J é igual a raiz quadrada de menos 1, né? Eu não coloquei I aqui para não confundir com a corrente elétrica. Então, o J aqui ele é o número imaginário, ele é a raiz quadrada de menos 1. Então, perceba que o que é real a impedância é uma grandeza física real, só que você representa ela por um número complexo. Então, se você calcular o módulo quadrático dela, que é ela vezes o seu conjugado, né? Ela representa digamos assim, a medida de resistência do teu equipamento eletrônico total, né? Então, você vai medir então, a resistência total do teu aparelho, que é a parte real de Z, perdão, o módulo quadrático de Z, que é a impedância, é dada em ohm. E essa quantidade ela é a soma, né, da parte real, que é o resistor, né? O resistor vai ter uma certa resistência, vai dissipar, perdão, ele vai dissipar calor, né? Na forma de efeito Joule, né? Então a corrente vai passar no teu equipamento eletrônico e vai aquecer. E esse aquecimento, essa energia, ela é perdida para o ambiente. Ela não fica no teu equipamento eletrônico, no teu circuito elétrico. Então, essa resistência aqui é dada em ohm, a impedância é em ohm também. A reatância é uma medida também de resistência do teu equipamento eletrônico, só que essa reatância, que eu represento pela letra X, ela é dada pela a resistência do teu indutor e a resistência do teu capacitor. A resistência do teu indutor você chama de reatância indutiva. A resistência do teu capacitor você chama de reatância capacitiva. Uma é do indutor e a outra é do capacitor. Então, a reatância indutiva ela é a frequência angular vezes a sua indutância. E a reatância capacitiva ela é menos o inverso da frequência angular vezes a capacitância, tá? Então, lembra que a frequência angular ela pode ser relacionada com a frequência em Hertz. Então, aquela informação do teu aparelho que foi dada em Hertz, ela é utilizada para determinar digamos assim, a resistência dos outros equipamentos, dos outros componentes do teu equipamento eletrônico, no caso a indutância e a capacitância, né? Então, com a informação do F, que é a frequência, você determina ômega, F é ômega sobre 2π, você substitui aqui. O L é a indutância, vou mostrar em aulas posteriores como é que você determina. E a capacitância também, como é que nós vamos fazer isso. Então, com essa informação do F, você determina ômega,
com ômega e com L e com C, que são informações puramente geométricas e do meio na qual você tem um indutor e um capacitor, você determina a reatância total, né, que é a medida de resistência dos componentes da indutância e da capacitância, e aí ela é calculada pela parte imaginária de Z. Z é a resistência total do teu equipamento eletrônico, que é dada pela resistência do teu resistor, é o efeito Joule, né, que vai dissipar energia para o meio, você não tem como recuperar isso, né? Tem como minimizar esses efeitos, mas não tem como recuperar essa energia que foi, digamos, perdida para o ambiente. Já a reatância é diferente, né? Por exemplo, a capacitância, você vai ter em certas regiões do teu aparelho eletrônico, as cargas vão se acumular ali, então ela vai ter propriedades parecidas de um capacitor, né? De acumular energia, acumular carga em certas partes do teu equipamento eletrônico. E a indutância, ela vai me dizer, né, como é que esse fluxo, né, como é que esse fluxo vai variar, né, o fluxo como é que está relacionado o fluxo magnético com a corrente que passa, né, com a corrente, se é alternada, se é contínua naquele circuito eletrônico. Então, espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.